Amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículos 20 a 23. Hoje nós vamos estar conversando na sequência dessa série sobre a lógica do reino. A lógica do reino é o tema da nossa série durante todas essas noites de fevereiro e também a primeira noite do mês de março. E a leitura de Romanos 6, versículos 20 a 23, ela é fundamental para o nosso entendimento desse assunto. A gente começou, dentro da lógica do reino, falando sobre a majestade de Deus. Majestade de Deus é o nosso primeiro tópico. Depois nós caminhamos falando sobre a autoridade das Escrituras. Então, a majestade de Deus, a autoridade das Escrituras, e agora nós chegamos à condição espiritual do ser humano, e eu quero de cara dizer a você que a condição espiritual do ser humano não é boa, mas tem solução. Evangelho é boa nova, aponta um problema, mas também apresenta a solução. Aliás, a única solução possível e viável. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, versículos 20, 21, 22 e 23, quero convidar você a fazer a leitura comigo, tá bom? Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Por quê, gente? Fica com medo, não, pode ler. Por quê, gente? Porque o fim delas é a morte. Versículo 22, do capítulo 6 de Romanos. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, ler o melhor da vida eterna do que o negócio sobre a morte, gostei. A vida eterna, versículo 23, voltou, hein? Olha ele aí, de novo. Porque o salário, olha para mim, olha para o texto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Dentro da lógica do reino, nós caminhamos hoje dentro da condição espiritual do ser humano. A teologia reformada é, em muitas ocasiões, criticada, meus queridos irmãos, por sua perspectiva sobre a pecaminosidade humana. Aparentemente, algumas pessoas preferem ouvir só coisas boas, ou aparentemente boas, ou supostamente boas, ou superficialmente boas quanto à nossa condição. Você sabe, cá entre nós dois aqui, entre nós dois, é muito melhor receber um elogio do que uma crítica, é ou não é verdade? Quem vai preferir? Não adoro uma crítica, porque eu estou sempre evoluindo, é coach. As pessoas normais, assim como nós, a pessoa faz o elogio, faz uma crítica, eu gostei mais do parte do elogio. Tanto que existe uma estratégia que a pessoa elogia, faz a crítica e elogia. Não faz isso? A pessoa não faz. Quando começa, você pode ver, um bom, ruim e um bom. O assunto mesmo era o do meio, entendeu? O da ponta e da outra ponta entrou para dar uma amenizada, para equilibrada. A teologia reformada não faz isso. A teologia reformada vai ao ponto. A situação está complicada, mas tem jeito. Tem jeito. Reformados são cristocêntricos. E exatamente por isso nós queremos saber o que Cristo pensa sobre a gente. Queremos saber o que Cristo tem para nos dizer e para nos ensinar. Pedro, escrevendo a sua epístola, lá no capítulo 1, versículo 16, da segunda epístola, ele descreve a maneira como ele foi conhecendo e contando a respeito de Deus. Ele diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está dizendo para a gente que aquilo que ele escreve, aquilo que está nas Sagradas Escrituras é de verdade. Não foi algo criado para amenizar a nossa dor, para tirar, para nos dar algum tipo de posicionamento motivacional. Muitas vezes parece forte, parece que não vai ser bom, mas é aquela história, é aquela palavra que chega na nossa vida no momento que agita a gente e depois acalma, vai ser uma maravilha. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12 e 13, Jesus está assentado e jantando, ceando, comendo com os chamados pecadores.
E os religiosos ficam indignados e começam a dizer como é que ele pode estar sentado com pecadores, como se eles não fossem. E essa é a ideia. Os religiosos achavam que pecadores eram os outros, eram aqueles que não faziam aquilo que eles faziam ou não faziam aquilo que eles não faziam. Quer dizer, a régua, a medida, eram eles. Aí Jesus responde, você conhece, Jesus diz assim, olha, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo que aqueles eram pecadores, e aqueles que buscaram arrependimento também são pecadores, e poderão ser alcançados pela graça de Deus, ou seja, nós precisamos enfrentar a realidade de que nós somos pecadores. Não tem jeito. Não tem jeito. O texto de Romanos 6, 20 a 23, nos permite saber como estamos, e também o poder de Jesus para nos perdoar e nos guiar. Nessa lógica do reino de hoje, nós vamos caminhar por 3 etapas. A primeira etapa, vamos lembrar de quando éramos escravos do pecado, e hoje, infelizmente, alguns ainda o são. Ainda. Depois, nós vamos celebrar a libertação da escravidão do pecado e a transformação espiritual protagonizada por Jesus Cristo. Por fim, vamos encher o nosso coração com a esperança da vida eterna, um dom gratuito de Deus. Nós vamos terminar sorrindo, mas é possível que nós tenhamos que começar chorando. Melhor assim. Melhor começar chorando e terminar sorrindo, do que começar sorrindo e terminar chorando. Vamos reler os versículos 20 e 21, por favor? Porque quando eres escravos do pecado, estáveis o que, irmãos? Isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora os envergonhais, porque o fim delas é a morte. Quero começar afirmando a vocês que o pecado nos escraviza e envergonha. O pecado escraviza e envergonha. Alguns têm dificuldade com essa descrição, no entanto, ela é bíblica e precisa ser administrada, precisa ser encarada, precisa ser enfrentada com muita seriedade. O escravo do pecado não tem escolha. O escravo do pecado não tem escolha a não ser a escolha de pecar. Até as atitudes boas são marcadas pelo veneno da pecaminosidade. A pessoa fez uma coisa boa, mas fez por vaidade, fez para aparecer, fez por orgulho, fez para receber elogio. Parece uma coisa boa, e de fato é uma coisa boa, só que ela tem uma motivação equivocada, e aí é que mora o perigo. Ainda que eu não goste de dizer isso, irmãos, eu sei que você também não gosta de ouvir, essa é uma premissa básica por ser bíblica. João, escrevendo a sua epístola, primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8 e 10, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ei, Brasil! Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O mesmo João, só que lá no Evangelho, capítulo 8, versículo 34, afirmou: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. A escravidão, você sabe, não é alguma coisa opcional. Escravos são escravos por não terem poder decisório para desfrutarem da liberdade. Escravos são escravos por não terem o poder decisório para desfrutarem da liberdade. Escravos necessitam de alguém que promova a sua liberdade. E a única maneira de nós desfrutarmos da liberdade espiritual é se alguém nos libertar dessa escravidão do pecado. O ser humano não tem poder de escolha para escolher a liberdade. Ele é escravo do pecado, a não ser que haja a libertação espiritual. Estamos na fase anterior ainda. Daqui a pouquinho chega a libertação espiritual. Exatamente por isso, porque nós não temos condições de nos libertar, de produzir uma libertação para nós, é que nós precisamos de um libertador. O libertador entra nessa história para nos arrancar dessa escravidão. O pecado nos escraviza e nos envergonha. Se não existir a figura do libertador, se nós não formos libertados, se não houver alguém que entre na nossa briga, que compre a nossa briga, que busque a gente para nos resgatar daquela escravidão, daquele cárcere espiritual, se ele não nos libertar, nós não temos condições de gerar a libertação para nós próprios. Deixa eu dizer uma coisa, tem gente que acredita ainda
que consegue a liberdade espiritual por meio de alguma coisa muito boa que ele faça. Faça uma boa ação, uma excelente ação. Cuide de uma pessoa que precisa, cuide de um idoso, cuide de uma pessoa enferma, ajude as pessoas necessitadas, visite abrigos, asilos, orfanatos, faça uma série de coisas boas, ainda que não conte para ninguém, faça tudo isso e nós vamos dizer, que pessoa de coração bom, é verdade. Mas isso não assegura a ninguém a liberdade espiritual. A liberdade espiritual ela não acontece por meio da obra de alguém como você e eu. Ela só poderá acontecer por obra do libertador. E o nome desse libertador é conhecido por todos nós, porque diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará, dizendo o quê? Jesus Cristo é o Senhor. O reverendo Valdeci Santos, num de seus artigos, meu amigo, nos lembra que além de escravo, o pecador é visto como morto espiritualmente. Vou ler o texto dele para ajudar você e a mim mesmo a pensarmos juntos. Diz ele: segundo a Escritura, a condição pecaminosa do ser humano faz com que ele seja completamente incapaz de regenerar ou salvar a si mesmo. Ao contrário de algumas tradições religiosas que ensinam que o homem pode merecer a salvação mediante os bons esforços que realiza, a Bíblia apresenta o ser humano como alguém morto nos seus delitos e pecados. Efésios 2:1. Assim, continua ele, a condição espiritual do ser humano não é a de um enfermo, mas a de um defunto. Nenhuma outra tradição teológica aborda o pecado com a mesma seriedade que a fé reformada. Contudo, os calvinistas procuram apenas expor a apresentação que a Bíblia faz da condição espiritual do ser humano, ou seja, ainda que o ser humano tenha sido criado à imagem de Deus e, portanto, revestido de dignidade e glória, a sua rebelião contra Deus o condenou à morte espiritual e dessa forma ele está destituído da glória de Deus, como registra Romanos 3:23. Então essa é a condição, essa é a nossa condição espiritual. Não quero trazer para o seu coração nenhuma palavra triste, já disse que a boa nova vem aí, mas é preciso enfrentar essa realidade, é preciso assumir esse lugar de que eu preciso de um libertador, porque enquanto eu estiver preso ao pecado, eu serei dele um escravo. Mas eu disse agora há pouco que o pecado nos escraviza e também nos envergonha. É o que o texto diz. O texto diz que o pecado nos envergonha. Como isso é complexo. Somente, versículo 21, as coisas de que agora vos envergonhais. Os que foram escravos do pecado têm histórias que gostariam que nunca tivesse acontecido. É ou não é verdade? Tem histórias que nós não nos orgulhamos delas, não. Tem histórias que se nós pudéssemos apagar lá a história, nós apagaríamos. Tem histórias da nossa época em que nós éramos escravos do pecado que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, mas elas aconteceram e é verdade. E para algumas pessoas é um fantasma, vive assombrando, vive voltando à mente, porque haverá sempre alguém para acusar, e quando não há um ser humano para acusar, o diabo cumpre esse papel, ele é o acusador. Ele quer trazer à sua mente aquilo que foi feito no passado, quando você era escravo do pecado e foi envergonhado pelo pecado. O pecado nos escraviza e nos envergonha. Perguntar para você, assim, de coração aberto, alguma vez você já fez algo do qual tenha se envergonhado profundamente, e que você tenha dito assim, meu Deus do céu, por que é que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Saiba com absoluta convicção que você não é a única pessoa que pensa isso. Você não é a única pessoa que pensa isso. Eu tenho uma certa preocupação quando alguém é entrevistado e pergunta assim, você se arrepende de alguma coisa? Não, de nada. Você, meu Deus, como pode? O pecado que escraviza também envergonha. O pecado que escraviza também envergonha. Paulo, escrevendo a Tito, faz uma síntese impressionante sobre aquele tempo de vergonha. Tito 3:3. Tito 3:3. Diz assim o apóstolo Paulo, escuta só.
Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Ei, apóstolo Paulo, quem te contou? Termina o versículo: vivíamos na maldade e na inveja. Ei, Brasil! Sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Que retrato é esse, gente? Que retrato é esse? Esse é o retrato dos que eram escravos e foram envergonhados pelo pecado. É isso que o pecado faz. Ele escraviza e envergonha. Por isso ele traz essa reflexão para nos lembrar de quem nós éramos, de como era a nossa história. Por isso ele diz: olha, isso aqui somos nós éramos isso aqui. Essa é a nossa história, esse é o nosso passado. Nós não nos alegramos com o que nós vivemos no passado. Existem histórias com as quais nós convivemos até hoje, mas nós gostaríamos que elas fossem apagadas, e pela graça de Deus elas podem ser apagadas, se nós experimentarmos a bênção generosa do grande libertador que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Envergonhados por decisões erradas, escolhas mal feitas, motivadas por paixões infames, focadas nos prazeres carnais, mergulhadas na maldade, na inveja e nos arrastando por causa do ódio. Esse é o retrato dos escravos do pecado. Assim o pecado nos envergonha. E agora, gente? O que fazer? Quem iria querer nos ajudar? Olha o nosso retrato. Esse é o nosso retrato. Quem iria querer nos ajudar? Cá entre nós dois aqui, não tem muita gente que quer ajudar a gente quando a gente está mal, não. E espiritualmente o mal só há um: Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu lembro de uma história, eu gosto muito dessa história bíblica. De vez em quando eu conto um pouquinho, porque eu vejo ali, tem tantas lições quando Jesus vai e encontra um endemoniado chamado, da região de Gadara, a gente chama ele de Gadareno porque ele é de lá, ou Gerazeno porque é o mesmo lugar, Gerasa. E quem é que ia atrás de um cara? Escuta só a história. Ele era tão doido, ele estava tão doido, tão possesso, estava tão maluco, que as pessoas botaram ele junto com os mortos, lá nos sepulcros, nas cavernas, preso. Largaram ele para lá, ninguém queria mais ele. Pai, mãe, não sei, família também não sei, os amigos, ninguém mais queria. Jogaram ele para lá para morrer. A ideia era essa: fica com os mortos. Pelo menos você não vai ser incomodado, e você vai incomodar, o pessoal não vai reagir. Pelo menos é o que se espera, né? Quem é que vai atrás de alguém assim? É alguém que já não conta mais, gente. É alguém que, sabe, aquela pessoa, já foi, não vale a pena. Só Jesus que vai. E é isso que ele faz com a gente. Ele olha a gente como a gente está, ele conhece a nossa história, nosso passado inteiro. Não tem um capítulo, um episódio da nossa vida que ele não tenha conhecimento. E apesar de tudo aquilo que nós já vivemos, pela graça maravilhosa dele, ele nos alcança, e por ele nós somos libertados. É isso que vamos aprender nessa sequência. Veja o versículo 22, o que diz. Veja o que diz o versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, e mais o quê? Transformados em servos de Deus, tendes o fruto para a santificação, e por fim o quê? Ufa, a vida eterna. O Evangelho é a carta da liberdade, e o anúncio de que não precisamos mais permanecer na escravidão. O Evangelho é a carta da liberdade. Esse é o Evangelho, a carta da liberdade. Na lógica do reino, o Evangelho é para escravos do pecado, eu. Para mortos em seus delitos e pecados, eu também. O Evangelho é para quem cansou de fazer escolhas erradas. O Evangelho é para quem se envergonha de algumas histórias já vividas. O Evangelho é a carta da liberdade, o anúncio de que não precisamos mais permanecer na escravidão. O Evangelho é para quem não se esconde atrás de boas obras, na expectativa de que elas funcionem como um passaporte para o reino dos céus.
O Evangelho é para quem não se esconde por trás da religiosidade repetida, enfraquecida, fria, mas ali, repetidas vezes, fazendo a mesma coisa, acreditando que essa repetição poderá abrir as portas de alguma forma. O Evangelho quer tirar a gente disso. O Evangelho é para o filho da parábola, que quer a sua parte da herança, ainda que isso simbolize a morte do próprio pai, ou seja, a morte do pai em vida. É o pai que está vivo, mas para mim ele está morto. Olha que situação horrorosa. Mas o Evangelho é para esse filho. O Evangelho é para esse filho que depois de pegar tudo isso, destrói todas as coisas, queima tudo com seus prazeres e as suas vontades. O Evangelho é para o filho que ficou dentro de casa. O Evangelho é para aquele filho que ele acreditou que poderia, pelas suas boas obras, pelo seu cuidado com a família, receber por mérito este presente, mas o Evangelho também é para ele. O Evangelho é o Pai. O Evangelho é o Pai. É o acolhimento, é o abraço, é receber aquele que foi embora, é acolher aquele que sempre aqui esteve, mas de um jeito ou de outro estão perdidos, um fora da casa do Pai, outro dentro da casa do Pai, mas igualmente perdidos, mas pela graça de Deus, alcançados pelo Evangelho, recebem da parte de Deus a liberdade. O Evangelho é a carta da liberdade. É o anúncio de que não mais precisamos permanecer na escravidão. Esse é o Evangelho. A liberdade espiritual é uma realidade assegurada por Jesus. Só por Jesus. Lembra do texto que eu li de Paulo a Tito? Quando ele contou da nossa história anterior, vou relembrar aqui, ele diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Esse foi o texto que eu li. A sequência do texto que eu vou ler para você agora, se prepare, porque a sequência do texto ela é maravilhosa, ela nos chacoalha inicialmente para dizer como era a nossa história no passado, mas agora ela aponta para o futuro e diz assim: mas quando da parte de Deus nosso Salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa transformação espiritual, ela é protagonizada por Jesus. Guarda isso com você. A nossa transformação espiritual é protagonizada por Jesus. Por Jesus, sempre Jesus, sempre Jesus, 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 Jesus. A teologia reformada nos ensina que o pecado de Adão teve efeito sobre toda a sua descendência. A culpa de Adão foi imputada a todos os que ele representava. Paulo, escrevendo no capítulo 5, versículo 12, da mesma carta aos Romanos, ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Este é o princípio da representação. Esse é um termo técnico, é o princípio da representação. O pecado de Adão, ele contaminou toda a humanidade, e este é o princípio da representação. A resposta divina ao princípio da representação está fundamentada nos benefícios da imputação. Ou seja, da mesma forma que o pecado entrou por um homem, Adão, e aí vem a representação, os benefícios da imputação, o que Jesus Cristo fez por nós, como lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 e 22, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados.
Então você tem por um lado a representação, por outro lado você tem os benefícios da imputação. A nós foi imputado o benefício da morte de Cristo, da sua ressurreição. Porque Ele vive, nós vivemos, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. O Evangelho é a carta da liberdade. Versículo 22, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se no tempo da escravidão os nossos pecados nos envergonhavam, agora em Cristo nossos atos são para a santificação. São para a santificação, para agradar aquele que é santo. Que apesar de toda a sua santidade, resolveu olhar para pecadores escravos do pecado como nós e oferecer para nós a liberdade. Então veja, antes, escravos do pecado, nós éramos escravizados e envergonhados, o pecado nos envergonhava, a gente fazia aquilo que era cujo salário era a morte, mas agora nós fazemos para Jesus, então nós buscamos agradar a Jesus e não a gente. Antes o centro dessa história éramos nós, buscávamos o nosso próprio prazer, agora nós queremos o prazer do Senhor. A meditação na palavra do Senhor dia e noite nos dá prazer, nos dá alegria, nós celebramos a presença do Senhor, nós nos agradamos na presença de Deus, compreende a diferença? Agora nós passamos a buscar a santificação, por quê? Porque houve a liberdade, antes éramos escravos, agora somos livres, pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Versículo 23, leia comigo, por favor. Porque o salário do pecado é o que, gente? Ei, gente, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto, pensando nesse último ponto, vamos encher o nosso coração com a esperança da vida eterna, que é um dom gratuito de Deus. Nós começamos falando que nós somos pecadores. Depois encontramos o caminho da libertação, libertados por Cristo. Agora Ele nos leva a encher o nosso coração de esperança e pensarmos na vida eterna. Olha, antes nós estávamos condenados à morte, agora nós podemos pensar na vida eterna. Nosso coração é cheio de esperança, não estamos aprisionados mais como éramos antes, escravos do pecado, envergonhados pelo pecado. Agora vivemos para a glória do Senhor e aí muda completamente a nossa vida. Enquanto a religião do homem sem Deus é centrada em si mesmo, a lógica do reino é centrada no Evangelho de Jesus Cristo. E é somente por causa de Jesus que somos impregnados da esperança da vida eterna. Vou falar para você uma frase que eu sei que você vai entender. A história não acaba aqui. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, olha, se a sua esperança se limita apenas a esta vida, ele diz assim, se a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens, os mais miseráveis, perdidos, porque o nosso olhar é limitado pelo tempo que nós estamos vendo. E o Senhor vai nos encher de esperança, nos fazer visualizar a vida eterna, para nós lembrarmos que a nossa história não acaba aqui. A nossa história não acaba aqui. A nossa história é no céu, é na presença do Senhor, é no paraíso, no lugar cuja Bíblia vai descrevendo e vai nos dizendo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nosso irmão João, na ilha de Patmos, teve a revelação do Apocalipse. Capítulo 21, versículos 2 a 6, é de tirar o fôlego. Olha o que João viu. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram.
E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. É por isso que nós afirmamos e reafirmamos, queridos irmãos, a história não acaba aqui. Nossos olhos se voltam para um lugar onde não tem morte, não tem luto, não tem dor, não tem pranto, não tem sofrimento, onde haverá alegria plena, a expectativa extraordinária de que pela graça de Deus nós estaremos com Jesus para sempre no céu. A história não acaba aqui. Quantas vezes, irmãos, acompanhando famílias, e mesmo sendo acompanhado em momentos de dor, eu pude perceber no semblante das pessoas a serenidade, com dor, mas sabendo que não perderam o seu ente querido, sabem aonde ele está. A história não acaba aqui. Vamos encher o nosso coração com a esperança da vida eterna, porque enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Os comentaristas, ou os comentários da Bíblia de estudo da herança reformada, da editora Cultura Cristã, sobre Romanos 6, 23, eles chamam a atenção para o contraste. Dizem eles assim: o contraste não é apenas entre o pecado e a santidade, ou entre a morte e a vida, mas também entre o salário e o dom. Salário e dom. O primeiro, o salário, é merecido, enquanto o segundo, o dom, não é merecido, embora seja concedido livremente pela mediação de Cristo. Então, enquanto nós começamos lembrando que nós éramos escravos, e nós éramos envergonhados, e que pela graça do Senhor nos foi apresentada a carta da liberdade, e o anúncio de que não precisamos mais permanecer na escravidão, agora o nosso coração é cheio da esperança da vida eterna, um dom gratuito de Deus. Voltando ao artigo que eu mencionei inicialmente, do meu amigo reverendo Valdeci, ele conta: com a entrada da morte no universo, o pecado trouxe consequências para o corpo humano. O pecado também afetou os atos do homem, pois ele encontra-se incapacitado de praticar o bem espiritual. Além do mais, a mente humana foi afetada por ele, pois o pecado produziu nulidade no raciocínio, corrupção na consciência e obscuridade no conhecimento. Por último, o pecado afetou os sentimentos e a vontade humana. À luz das Escrituras, ainda se pode afirmar que os relacionamentos do homem com Deus, com o próximo e com a própria natureza ao seu redor, sofreram o dano do pecado. Dessa forma, a condição espiritual do homem sem Deus é de desespero e extrema carência, pois cada faculdade da vida humana recebeu os efeitos da queda. Na lógica do reino, sabemos que o pecado nos faz merecer a morte. É o salário do pecado, é a morte. Todavia, a graça nos faz viver hoje em santificação. Nós somos cheios da bênção do Espírito Santo sobre a nossa vida e sob o poder do Espírito Santo. Quando o nosso tempo aqui se findar, nós estaremos para sempre na presença do Senhor. É isso, meus irmãos, que deve chacoalhar a nossa vida. É isso que deve chacoalhar o nosso coração. No passado fomos aprisionados, mas a graça do Senhor nos alcançou e nós somos libertos do pecado. Fomos libertados pela graça do Senhor, o Evangelho alcançou a nossa vida e nós fomos absolutamente libertados pelo poder de Deus. E uma vez libertados pelo poder de Deus, o nosso coração se encheu de esperança. E a esperança para uma vida aqui, uma vida de santificação, não uma vida de escravidão, uma vida que nos envergonha. Não uma vida que nos fará mal, nos envergonhará, que nós mais para frente vamos nos envergonhar daquilo que fizemos, mas uma vida de santificação, uma vida que vai agradar ao Senhor, e se agrada ao Senhor, vai abençoar a nossa história, a nossa vida. Hoje nós podemos começar uma nova história. Hoje nós podemos começar uma nova caminhada com o Senhor. Hoje nós podemos experimentar dessa doce presença de Deus, que nos faz ver a vida de uma outra forma completamente diferente. Já sabemos que o pecado nos escraviza e nos envergonha.
Vimos como era a nossa história no passado. Cada um de nós tem uma história. Aliás, muitas histórias. Muitas histórias. Há pessoas que não gostam de falar do passado, que não querem conversa com as pessoas do passado. Meus irmãos, isso não é fácil. Sabe por quê? Porque o passado, quando éramos escravos do pecado, fizemos coisas que mancharam a nossa história, mas só quem pode limpar a nossa história, só quem pode tirar essa mácula da nossa caminhada é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que antes nós éramos escravos, sem condições de encontrar liberdade, não tínhamos a chave, não podíamos gritar, sou livre, pelo contrário, éramos escravos condenados à escravidão, mas o libertador veio encontrar com você e comigo. O libertador veio para nos tirar desse lugar, o libertador veio nos arrancar desse lugar de escravidão. A vergonha passou, a escravidão passou, nós conhecemos o libertador. O Evangelho é a carta da liberdade, o Evangelho é para nos arrancar da escravidão, o Evangelho é para mudar a nossa história. Esse mesmo Evangelho enche nosso coração de esperança. Esperança da vida eterna. Um dom gratuito de Deus. A história não acaba aqui. A história não acaba aqui. Quando o nosso tempo aqui se findar, que seja longo o nosso tempo aqui, mas quando ele se findar, quando os cristãos fecham os olhos aqui, os olhos são abertos diante do Senhor. O que João escreveu, a descrição que ele recebeu e que ele descreveu para nós, é para encher os nossos olhos de esperança, é para almejar, é para sonhar, é para querer, é para dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. É para viver na expectativa, na paz do Senhor. Sabe por quê, irmãos? A nossa esperança não se limita apenas a esta vida, senão nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens e mulheres, mas a graça do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra a vida eterna. Ah, meus irmãos, tantas pessoas amadas, chamadas à presença do Senhor, e quando são, recebem na presença de Deus a frase, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando o nosso dia chegar, que não seja breve, que a nossa vida seja longa aqui, mas quando chegar, nós vamos lembrar dessas 3 etapas muito importantes. A primeira etapa, eu era escravo, e o pecado escraviza e envergonha. Não é só você que tem passado escolha mal feita, decisões erradas, todos nós temos. Aí vem o Evangelho, a carta da liberdade. O libertador vem e nos alcança e nos arranca desse lugar. Aí depois ele enche o nosso coração de esperança da vida eterna. É assim que nós vamos terminar hoje, desejando a vida eterna. Você conhece aquele cântico, porque ele vive, eu posso crer no amanhã? Conhece? Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos em nome de Jesus. Fala, Rodrigo. Posso crer? Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Porque ele vive, Temor não há. temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, A sua vida, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. o pecado nos escraviza e nos envergonha,
O Evangelho é a carta da liberdade. E o Senhor Jesus enche o nosso coração de esperança da vida eterna. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por termos que enfrentar a verdade de que somos pecadores. E eu quero clamar ao Senhor por aqueles que ainda são escravos do pecado. Como dissemos no início, ainda. Mas o Espírito Santo do Senhor está agindo nos corações agora. E nós clamamos, Espírito Santo de Deus, promova a liberdade em nome de Jesus. O Evangelho é a carta da liberdade. Éramos escravos, envergonhados, agora fomos alcançados pelo maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus. Se antes éramos escravos do pecado, agora nós já sonhamos com a vida eterna. Que virada, que maravilhosa virada na nossa história o Senhor fez. E nós, escravos, sem direito, sem poder decisório para escolher a liberdade, fomos libertados. Veio o resgatador para nos encontrar e nos arrancar do lugar da escravidão e da vergonha. Nosso salário era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus, como diz a Tua palavra, nós queremos agora caminhar para a santificação, para algo que agrade ao Senhor. Já não somos mais o centro da nossa vida. Já não queremos mais viver para a nossa própria glória ou para o nosso próprio prazer. Jesus mudou a gente. A gente agora leva em consideração primeiro o que vai agradar ao Senhor. Nossas decisões passam por esse filtro. Vai agradar ao Senhor? Não, não escolhemos. Vai agradar ao Senhor? Sim, nós escolhemos. Pai, a gente sabe que nem sempre é assim que a gente faz. E nós pedimos perdão e pedimos que o Senhor nos ajude a viver assim, para a glória do nome do Senhor. Cuida do nosso coração, da nossa vida. Cuida da nossa vida espiritual, Pai. Continua a nos levar a tomar decisões na presença do Senhor. Continua agindo para produzir conversão, transformação espiritual em nosso meio. Daqueles que estão presencialmente ou acompanhando pela internet, em algum lugar desse planeta. Pai, 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 abençoa em nome de Jesus. Deus querido, nós oramos pelos enfermos e clamamos ao Senhor pela bênção da cura. A visita do Senhor agora ao Fernando lá em Manaus, ao José Santos, a Neuza, ao Arisley, a Soninha, a Dona Lúcia. Oramos pela cura desses queridos irmãos e irmãs, por outros mais que estão passando por tratamentos, expectativa de diagnóstico, exame, prévia de cirurgia. Deus querido, nós clamamos ao Senhor pela bênção da cura, clamamos pela bênção da cura emocional, muita gente atacada por ansiedade, caminhando para depressão, para síndrome do pânico. Nós clamamos ao Senhor por cura emocional em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelos profissionais de saúde, da sabedoria, da equilíbrio. Abençoa os cientistas, pesquisadores, farmacêuticos, na administração desses remédios também. Ó Deus, nós oramos por eles em nome de Jesus. Oramos por consolo aos corações enlutados, consolo para a família da Kátia, consolo para a família da Margarete, consolo para os seus familiares, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelos aniversários de vida e de casamento. Obrigado pelas grandes vitórias pessoais, familiares, as vitórias da nossa comunidade, da igreja, da nossa família. Muito obrigado por todas as vitórias recebidas. Nós glorificamos o nome do Senhor e te adoramos em nome de Jesus por tudo que o Senhor já fez. E as nossas súplicas são apresentadas diante do Senhor com ações de graças, porque nós sabemos, se for da vontade do Senhor, nós receberemos as bênçãos pelas quais nós estamos clamando, e desde já nós somos gratos ao Senhor. E se demorar para acontecer, o Senhor vai nos dar paciência, e se não for para acontecer, o Senhor vai nos dar a paz de Deus que excede a todo entendimento. É assim que nós oramos, com confiança, com fé e cheios de alegria e gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Porque Ele vive, posso crer.